mensagem? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos para falarmos da palavra do Senhor. Desde já quero pedir a atenção de todos que estão assistindo essa live. Se possível, pegar sua Bíblia e abri-la no livro aos Hebreus, capítulo 2. Estaremos falando um pouco a respeito da salvação grandiosa que o Senhor nos concedeu. Quero fazer uma oração em agradecimento e, ao mesmo tempo, pedindo a Deus que possa direcionar as nossas palavras em cada coração, em cada necessidade. Oramos ao Senhor, maravilhoso e maravilhoso Deus. Venho te agradecer por mais este momento, Senhor. Queremos falar da Tua palavra e quero pedir a Ti, Senhor, a sabedoria, o entendimento para que possamos entender, compreender e abrir o nosso coração para não sermos somente ouvintes, Pai, mas colocarmos em prática tudo o que o Senhor tem nos ordenado e nos ensinado. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como já disse, quero falar um pouquinho da salvação. Os irmãos, de conhecimento de todos, o livro de João, capítulo 3 e versículo 16, é um versículo bastante conhecido de todos, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perdesse a vida eterna. E muitos hoje têm se perguntado, e muitos também nem têm se importado com a tão sonhada salvação. Nós vemos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, como que era difícil conquistar o perdão dos pecados. É de conhecimento de todos que outrora o sacrifício era feito no templo com animais, o sangue era espargido sobre o altar, e assim o pecado era supostamente removido, perdoado, limpo. Mas isso era um sacrifício transitório. Nós sabemos que isso não apagava com definitivo o pecado. E Deus, vendo essa situação, enviou seu Filho Jesus Cristo para que de uma vez morresse por todos. Nós sabemos que após a morte de Jesus, todo quanto quiser receber a salvação está apto a receber a salvação. Nós vemos algumas denominações, algumas seitas dizendo que não existe salvação para todos, existe um caminho da predestinação, nem todos foram escolhidos, nem todos foram chamados, nem todos podem receber a salvação. Biblicamente, a palavra do Senhor nos diz sim que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Mas isto não é porque Jesus não morreu para todos. A morte expiatória foi para toda a humanidade. Tanto é que o versículo de João 3,16 diz: para aquele todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas nós vemos aqui, como eu solicitei aos irmãos que abrissem vossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 2 e versículo 1, gostaria também de pedir a gentileza de cada um dos irmãos que, se possível, ao finalizar essa aula, arrumasse um tempinho para ler também o capítulo 1 do livro aos Hebreus. É muito rica essa leitura, é muito rica essa informação.
A palavra do Senhor nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para nos redarguir, para nos corrigir e para nos instruir em justiça. Então, se porventura estamos sem direção, estamos com dificuldade para saber a vontade do Senhor, somente lemos a palavra do Senhor, porque nela contém a palavra do Senhor. Ela é a palavra do Senhor. Então, se porventura você estiver alguma dúvida, somente ler, estudar e clamar ao Senhor, que automaticamente Ele vai dar esclarecimento ao seu coração. Pois bem, nós vemos aqui o versículo 1 que diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagre e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre a obra das tuas mãos. Esse versículo está falando de Jesus. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não estejesse sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonham de lhe chamar irmãos. Isso está falando da obra redentora de Jesus no Calvário. Em outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, os filhos que me deu. Isso está falando da nossa geração, da geração que não tinha direito de salvação, os gentios. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele tomou os anjos, mas tomou também a descendência de Abraão. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pôde socorrer os que são tentados.
é um versículo muito autodidático, é um versículo que esclarece bastante a obra redentora de Jesus na cruz. O interessante notar que a Bíblia nos revela que Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quero lembrar também, deixar bem enfatizado, que nós estamos no ano 2020, esse ano de pandemia, e eu creio que todos, de conhecimento de todos, que no mês de fevereiro, na data de carnaval, houve uma cena em que o nosso Jesus, ou vamos se dizer assim, a imagem de Jesus foi humilhada, foi derrotada, foi escarnecida por um grupo de pessoas nesse desfile de carnaval. E muitas pessoas entraram em Facebook, entraram em Instagram, entraram nas redes sociais, ridicularizando, tristes, ora revoltado com esta cena. Mas eu quero dizer para os irmãos que não foi o diabo que escarneceu de Jesus. Eu quero também deixar bem claro para os irmãos que não foi o diabo que venceu Jesus. Se nós abrirmos a Bíblia em Isaías capítulo 51, nós vemos que tudo que aconteceu com Jesus foi permissão e foi ato direto de Deus com Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus agradou moê-lo. Foi agrado de Deus. Porque se ele fizesse com os anjos não suportaria. Se ele fizesse comigo, com você, nós não suportaria. Por isso, foi do agrado de Deus moer o próprio Filho. Nós vemos também nos Salmos 22, nós vemos nos Evangelhos, Jesus dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Nós vemos que foi obra de Deus, porque Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. Então, foi do agrado de Deus. Se nós fôssemos perguntar para o inimigo, para o diabo, ele não queria que isso acontecesse. Por que, irmão, ele não queria que isso acontecesse? Porque sem a salvação, todos nós estávamos debaixo da servidão, como acabamos de ler no livro de Hebreus. E o próprio Jesus, na carta de Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos pudesse usar de misericórdia. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor, e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos ausentes da graça de Deus. E quando Jesus morreu e ressuscitou, nós fomos reconciliados com Jesus. O pacto foi quebrado com Adão, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele renovou essa nova aliança. Por isso que nós lemos na carta, nos Evangelhos, que o véu do templo se rasgou e houve novamente a comunhão, houve o acesso. Esse acesso que somente o sumo sacerdote poderia fazer uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo pecado dos povos, do povo, da nação. Hoje, nós temos, no livro aos Hebreus, diz que nós temos ousadia de entrar no Santo do Santo e poder hoje, pela misericórdia do Senhor, oferecer o nosso sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E vendo o versículo 3 do capítulo 2 de Hebreus, nos diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação?
Esse livro, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E o escritor ao Hebreus, ele já está chamando a atenção do povo para atentar com mais diligência, não ficar apático, não ficar inerte do que Deus está fazendo nos dias de hoje. Jesus já morreu, nós já fomos reconciliados, mas aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais entusiasmo, com mais reverência para as coisas que já temos ouvido e para as coisas que temos vistos. Nós vemos que Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os sinais vêm acompanhando a igreja do Senhor. Acompanhou o povo de Israel no Egito, acompanhou o povo de Israel com Josué, com Moisés, acompanhou o povo de Israel após o cativeiro e está acompanhando o povo de Deus até os dias de hoje. Muitas das vezes não temos sinais, não temos maravilhas, porque não estamos atentando com diligências. Mas ainda hoje podemos ver, sim, na igreja do Senhor, sinais e maravilhas. Nós vemos dom de línguas, nós vemos dom de cura, nós vemos dom de interpretação de línguas, o dom de profecia. O Espírito está na igreja. Então, o que temos que fazer é atentar com mais diligência. Estamos vivendo momentos bastante apreensivos. Eu concordo com todos ouvintes, até tenho minha posição pessoal a respeito do que estamos passando nos dias de hoje, com essa pandemia, com certas limitações de comércio, emprego. Algumas pessoas perderam empregos, algumas outras pessoas estão tentando fazer alguma coisa em casa para vender, para sobreviver. Algumas pessoas estão tentando com 2 empregos, 3 empregos. Outras pessoas estão estudando de alguma forma e trabalhando ao mesmo tempo, correndo contra o tempo para cumprir com o seu papel de ser humano, de cidadão, para pagar as suas contas, suas hipotecas, suas compras, o alimento, suas vestes. Temos todas essas necessidades. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas será acrescentada. Devemos sim correr atrás com o trabalho cotidiano, sim. A palavra de Deus nos diz, aquele que não quer trabalhar, também não come. A palavra de Deus abomina o preguiçoso. Então temos sim que trabalhar. Porém, a chamada nesta manhã é atentarmos com mais diligência, com mais atenção, com mais entusiasmo para as coisas que já temos ouvido, para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Se você abrir as redes sociais, só se ouve falar em besta, em o anticristo que já está se manifestando, sobre a ordem mundial, sobre o pacto que ele está tentando fazer já com algumas nações, e nós vemos que já é a última hora. E João, na sua carta, ele diz assim: filhinhos, e sabendo que já é a última hora, já é hora de despertarmos do sono. E ele continua dizendo: já viste que vem o anticristo, e isto sabemos que já é a última hora. E como já disse, essa carta ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. E se nesse período
já foi atentado, já foi chamado a atenção para que as pessoas se despertassem, ainda mais nós, vivendo hoje no século 21, vivendo hoje já numa situação de pura pornografia, imoralidade, aonde que as pessoas já não têm mais o mesmo conceito de 50 anos atrás. Nós vemos já que as escolas ensinando coisas equivocadas, antibíblicas para as crianças, o uso natural, que você pode escolher o sexo que você quer ser. Nós vemos que já é a última hora. Então, a pergunta que eu faço para mim e faço para você nesta manhã é: o que falta acontecer para que nós despertemos do sono e nos atentamos com mais diligência? Trabalhamos sim, corremos atrás do pão sim, mas o que nós temos feito para a nossa vida espiritual? A palavra do Senhor, ela nos orienta que Jesus, ele virá como um ladrão de noite. Ele não vai vir uma hora que você está pensando, irmãos. Ele vai vir, como diz a palavra de Deus, numa hora em que não penseis. Num abrir e fechar de olho ante a última trombeta soará, e as pessoas serão arrebatadas juntamente com o Senhor. Só que aquele que não ouvir o toque da trombeta vai ficar. E como que é possível nós ouvirmos o toque da trombeta se nós não estivermos ligados com o Espírito Santo? Somente aquele que estiver ligado com o Senhor poderá ouvir esse toque da trombeta. Pode ser no trabalho, pode ser dormindo, pode ser caminhando na rua, ou pode ser até mesmo você fazendo um exercício físico. Pode ser, mas pode ser somente aqueles que estiverem em comunhão com o Senhor. Portanto, convém atentar com mais diligência. O capítulo 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos é um sentido de o que iremos fazer se nós não atentarmos para essa tão grande salvação. Nós temos várias denominações nos dias atuais, e não estou aqui para criticar e nem ridicularizar, menosprezar de forma alguma, é um comentário apenas didático para crescimento espiritual, que não se ouve mais falar de salvação. Talvez se você perguntar para o seu vizinho, para o irmão que senta às vezes do teu lado na igreja, se ele está esperando o arrebatamento da igreja, é provável que ele até assuste e faz algum comentário para você que tipo, eu quero casar primeiro, eu quero construir a minha casa primeiro, eu estou muito jovem, ainda não. Mas a palavra do Senhor nos orienta que é no momento em que não pensamos. Todos conhecem a história do rico que chegou e disse que faria tudo, ele tinha tudo, honrava pai e mãe, ele pagava os impostos, ele era perfeito e disse: mestre, o que falta para mim herdar a vida eterna? E nós vemos que a resposta de Jesus foi bem enfática, dizendo para ele: só resta uma coisa para você herdar a vida eterna. Você vende toda a sua propriedade, vende tudo que você tem e distribui aos pobres. E ele se entristeceu muito, por ser um homem muito rico, de muitos bens, ele se entristeceu muito e não pôde fazer o que Jesus havia lhe orientado que fizesse. Então, talvez você tenha até honrado ao Senhor de alguma maneira, você tem seguido os preceitos do Senhor de alguma maneira, mas nós vemos que nós temos que a cada dia
nos aproximar mais do Senhor. A palavra de Deus nos diz que você não vai ser salvo por você ter feito bem ou mal. A palavra de Deus nos diz em certo versículo que antes que eu houvesse feito bem ou mal, o Senhor já nos tinha resgatado. No livro de Timóteo está escrito isso. Então nós não fizemos nada para merecer a salvação. Nós não temos esse mérito próprio. É a graça do Senhor Jesus que nos concedeu essa salvação. E como nós não vamos nos atentar para tamanha salvação? Hoje se fala muito em prosperidade, hoje se fala muito em conquistas, que não é um pecado, mas a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma conta bancária, você pode ter carro bom, você pode ter boa casa, porém, o nosso galardão, a nossa morada não é aqui. Então, a nossa preocupação, ela tem que ser celestial. A palavra de Deus, apóstolo Paulo dizendo, pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Então nós vemos muito as pessoas hoje apáticas, não querem saber de salvação, muitas vezes frequentam um culto até para receber uma cura, receber bens materiais, que muitas denominações que pregam mais a respeito de prosperidade, nós vemos que essas denominações são as que mais enchem, são as que têm maior números, porque eles não atentaram para a morte de Jesus. Nós sabemos que a morte de Jesus, ela teve um preço. Não foi somente o querer de Jesus. Nós vemos, com a morte de Jesus, eu vejo a segurança de Jesus, sabendo o porquê que ele veio aqui na terra. Ele veio cumprir um papel e cumpriu bem feito. Tem uma seita que diz que Jesus fracassou na cruz. Eu vi recentemente o Papa dizendo que Jesus fracassou ao morrer. Mas ele não morreu, ele entregou o seu espírito. A palavra de Deus nos diz que ele venceu a morte, ele foi até a sepultura, ele foi até o abismo e tirou a chave da morte da mão do adversário. Ele venceu a morte, ele se entregou, a morte não o venceu, ele venceu a morte, diz a palavra do Senhor. E quando ele morreu, ele se entregou ao Pai e disse, Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. Então não teve fracasso. 3 dias ele ressuscitou e andou ainda aqui na terra com alguns discípulos. Então nós vemos que ele cumpriu o seu papel. E outro cumprimento que nós vemos é que quando ele chegou ao céu, ele prometeu que enviaria o Consolador, e assim foi feito. E até hoje o Espírito Santo está pairando, andando nos corações, buscando um espaço para que ele possa habitar. E esse espaço somente será possível se nós se desprendermos das coisas do mundo. Não é possível, a lei da física, ela diz que não é possível um corpo ocupar o mesmo espaço, e digo isso também espiritualmente falando, é impossível morar 2 em uma casa só. O Espírito Santo não vai habitar numa casa suja, numa casa onde já tem habitante. E para que o Espírito Santo entre e faça morada e comece a produzir frutos, é necessário que nós nos desprendemos de algumas coisas que impedem dele agir. E quando nós ficamos apáticos,
não reconhecemos mais o sacrifício de Jesus na cruz, é hora de nós pararmos para refletir. No livro de Apocalipse fala: lembra-te de onde caíste e arrependa-te, e volta a praticar as obras, as primeiras obras que você praticava antes. Talvez você pode lembrar junto comigo, quando você foi batizado com o Espírito Santo, que você saiu da igreja falando em línguas, e andava pelas ruas falando em línguas, e não via a hora de arrumar um canto para dobrar o joelho e orar para falar em línguas. Talvez você pode lembrar junto comigo, algum momento que você estava no culto e estava torcendo para esse culto não acabar, porque a glória estava tão grande que você não queria que o culto acabasse, de tanta glória que você estava sentindo. Isso são as primeiras obras. Talvez você consiga lembrar junto comigo aquele momento, aquela meia hora, aqueles 20 minutos, aquela 1 hora que você tirava de oração, de leitura da palavra, e hoje você já não tem tempo mais. Hoje você fala que não dá tempo. Para as coisas do Senhor não dá tempo. Mas você consegue arrumar tempo para todas as outras coisas, mas para as coisas do Senhor não dá tempo. E muitas das vezes, quando ora ao Senhor, quer a resposta de imediato. Muitas das vezes, quando oramos ao Senhor, queremos uma resposta imediata. E talvez o Senhor pode estar falando com uma conjectura nesta noite: para você não dá tempo. Deus, Ele está nos olhando. A palavra do Senhor no livro de Salmo diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Os fiéis são aqueles que procuram agradar ao Senhor de alguma maneira. Não somos perfeitos, iremos errar. O apóstolo João, ele disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, temos um advogado fiel, justo, e ele vos perdoará e vos livrará de todo mal. Mas temos que voltar para Deus. Voltar para praticar as obras a qual nós praticávamos quando sentíamos mais a presença do Senhor. A lição que eu escolhi para essa noite, esse comentário que eu estou fazendo, são comentários bem precisos em relação ao objetivo desta aula. Então, eu não me ative muito a ler para que não se torne cansativo aos irmãos, não que a palavra do Senhor cansa, mas para que os irmãos entendam melhor, de uma forma mais didática, mais precisa, mais edificante. Eu estou procurando ser mais sucinto para que os irmãos não se cansem e absorvam a mensagem que eu quero transmitir aos irmãos. Muitas das vezes somos muitos eloquentes, falamos muitas línguas, muitas vezes até sapateamos. Isso é coisa do povo pentecostal, maravilha de Deus, não sou contra, sou pentecostal também, mas é muito interessante quando absolvemos o que Deus quer falar conosco. É interessante quando nós vemos que temos condição de ser melhor que ontem. E isso, o objetivo maior dessa lição, é a necessidade da salvação. O objetivo maior dessa aula nesta noite é a atenção que devemos dar para a grandiosa salvação. Porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já enviou o Espírito Santo para nos guiar sobre toda a verdade. E se porventura nós não estamos satisfeitos ou não estamos alegres, é que muitas das vezes não estamos enquadrados na palavra do Senhor.
Quero ler um pouquinho mais com os irmãos a respeito da grandiosa salvação. A salvação, ela foi confirmada pelo Espírito Santo. A mensagem que primeiramente for anunciada pelo Senhor é testemunhado pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções distribuições feitas pelo Espírito Santo ou distribuições do Espírito Santo expressa bem que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e cada sinal operados na história de Deus, tanto no passado quanto no presente. O autor quer chamar a atenção do seu público leitor, mais uma vez, para a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta, palpável pelo Espírito Santo, pelo intermédio e distribuído pelos seus dons. Então nós vemos que Deus não somente falou aos seus profetas, nós vemos muitos sinais. Os irmãos conhecem o Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ali nós vemos diversos milagres, diversos sinais e maravilhas, tanto com Moisés, tanto com Josué. Nós vemos diversos milagres. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já vem confirmando a sua palavra. Por isso que nós vemos que toda a Escritura é divinamente proveitosa. Toda a Escritura não é parte da Escritura. Não é somente quando fala bênção para mim que ela é proveitosa, mas quando ela me corrige, também ela é proveitosa. Porque quando ela me corrige, ela está me preparando para morar no céu. Porque isso é promessa de Deus. O céu é promessa de Deus e é para todos aqueles que nele crê, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Amém? Outra coisa importante é uma salvação necessária. Por intermédio da humanização do Redentor. Na seção do versículo 5 e 9 do livro de Salmos, o autor toma Salmo 8 como pano de fundo e o seu argumento. Nesse aspecto, ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo, em vez do texto masorético, que traz a palavra Deus. A Septuaginta, os irmãos conhecem, que foram 70 homens eruditos, rabinos, que escreveram e traduziram a palavra de Deus há muitos anos, né? Então, aqui está dizendo que traz a palavra anjo e não a palavra Deus. Na mentalidade judaica da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação, e a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio foi perdido. Isso está falando de Adão. Então, na mente do autor dessa escritura, no livro de Salmo, capítulo 8, não pode ser aplicado a Adão, nem tampouco a raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Quando fala que Jesus foi feito um pouquinho menor que os anjos, está falando da natureza humana de Jesus. Que Jesus aqui na terra, ele teve 2 naturezas, divina e humana. Com a divina, ele fazia milagres, ele se transportava de um lado para o outro, ele andava sobre as águas, mas com a natureza humana ele sentia fome, sentia sono, sentia necessidades, sentia as tentações, porém foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Amém? Então, por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu do primeiro século, era escandalosa a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele tinha morrido de uma cruz? O autor aos Hebreus usa o versículo 5 do Salmos 8 para explicar esse aparente paradoxo. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização, como disse há pouco.
Os intérpretes entendem que as palavras pouco é pouco tempo. Pode também denotar posição de tempo. Ou seja, um pouco menor é por pouco tempo que ele iria ficar na sua natureza humana. Tanto é que durou-se 33 anos. Em outras palavras, Jesus se tornou menor que os anjos enquanto vivia os limites da condição humana. Experimentou o sofrimento advindo desse estado de humilhação. Todavia, por meio desse mesmo sofrimento de Cristo, os homens se tornaram livres. É como eu disse para os irmãos, para que lessem no livro de Isaías 51, que também vai estar dizendo lá que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus recebeu o sofrimento, recebeu açoites, morreu na cruz por mim e por você. Porque se fosse anjos e se fosse eu ou você, nós não teríamos suportado. O sofrimento de Jesus na cruz, nós vemos que 3 pessoas somente sofreu como Jesus sofreu, na raça humana. Que Jesus teve o problema de explodir o coração, o seu suor se tornar grandes gotas de sangue. Então nós vemos que é algo raro de acontecer. Somente com um sofrimento surreal, um ser humano chega a ponto de ter as suas glândulas sudoríparas rompidas e com isso se tornar o suor em grandes gotas de sangue. E nós vemos que com Jesus aconteceu isso. Nós podemos também analisar quando Jesus subiu ao monte, foi levado ao monte, para ser crucificado, com grande sofrimento, humilhação ele passou. Mas eu quero deixar enfatizado que antes de Jesus sofrer todo esse sofrimento, ele cantou um hino. O versículo diz que antes de Jesus ser levado diante de Pilatos, ele cantou um hino. Nós vemos até hoje, nos dias de hoje, qualquer problema que tivemos, já não temos mais aquele ânimo ou vontade de louvar ao Senhor, de cantar um hino. Isso nos traz a grande segurança de Jesus. Tamanha segurança emocional que Jesus tinha. Mas, irmão Alex, ele era Jesus. Mas agora eu estou falando da sua natureza humana. Porque Jesus, quando foi morrer na cruz, ele foi com sua natureza humana. Porque ele orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ao mesmo tempo ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele orou por 2 vezes: se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus, com sua natureza divina, jamais teria feito uma oração dessa, porque ele estava agonizando, ele estava sofrendo, e mesmo agonizando, mesmo sabendo que ele iria ser escarnecido, ele cantou um hino. Nós vemos a segurança de Jesus. E ele nos deixou esse exemplo, que quando nós estivermos com problema, com situações difíceis de ser resolvidas, mesmo que as coisas já estejam ruins, cante e louve ao Senhor. Temos um exemplo disso na Bíblia, quando Lázaro havia morrido há 4 dias e todos estavam desesperados, porque os judeus acreditavam numa ressurreição somente após 3 dias. Com 4 dias, os judeus não acreditavam mais que era possível haver uma ressurreição. E por isso que Marta e Maria estavam desesperadas para encontrar Jesus. Mandaram buscar Jesus, e Jesus disse que não podia ir naquele momento. Mas quando Jesus chegou, elas ficaram desesperadas, porque com 4 dias, imaginavam eles que não havia ressurreição. Mas vemos na palavra do Senhor que quando Jesus chegou, ele disse: eu sou a ressurreição
e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então nós vemos o poder que tem a confiança no Senhor. Nós podemos descansar no Senhor. Mesmo quando as situações estejam difíceis, quando a situação já não está mais dando para suportar, podemos confiar no Senhor que Ele, com certeza, estará entrando com providência. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Podemos confiar no Senhor que Ele entrará com a resposta. Amém? Acabamos de ver aqui a respeito do sofrimento do Senhor, a sua morte e a sua ressurreição. E agora nós vemos a vitória de Jesus sobre a morte. Com a entrada do pecado no mundo, a morte passou a ser um inimigo temido. Essa arma poderosa era usada por Satanás para manter os homens debaixo do jugo do medo, como está em Hebreus, capítulo 2, versículo 15, que diz: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam toda a vida sujeitos à servidão. Então, todos estavam com medo da morte. Todavia, ao morrer na cruz por todos os homens, Jesus venceu a morte. Como eu havia falando anteriormente, que não foi o diabo que venceu Jesus. Jesus se rendeu. Jesus entregou seu espírito e ele venceu a morte. Amém? Então Jesus não foi um fracasso na cruz, ele se entregou. Os homens continuam a morrer, mas o que recebe como Salvador tem a vida eterna, pois a morte não tem mais domínio sobre eles. Então nós vemos que, como diz João 3,16, quando entregamos nossa vida ao Senhor, todos aqueles que entregam a vida ao Senhor, passa da morte para a vida. Quando morrer, pode ter a certeza e a convicção que viverá eternamente com o Senhor. Amém? Aqui ainda estamos finalizando o último parágrafo, dizendo sobre a vitória sobre a tentação. Pela primeira vez na Epístola aos Hebreus, o autor usa a denominação sumo sacerdote em relação a Jesus, como está escrito em 2,17 de Hebreus. O tema sacerdócio de Cristo será explorado pelo autor com mais profundidade e passagens posteriores, como Hebreus 3:1, 4 e 14 e sucessivamente. Todavia, aqui o seu uso é justificado no contexto da identificação de Jesus com seus irmãos, os salvos. Esse sumo sacerdote é misericordioso e fiel, por ter assumido a natureza humana e ser identificado com os homens nos seus limites. Ele sabe o que é ser tentado e por essa razão está pronto a ajudar-nos. Então nós vemos que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele venceu todas as tentações. Então, ser tentado, irmãos, não é pecado. O pecado é quando caímos na tentação. Tanto é que a oração dominical que Jesus nos deixou exemplo diz: nos livres da tentação, livrai-nos do mal. Amém? Eu quero estar lendo aqui para os irmãos a conclusão. A conclusão diz a seguinte: por meio da sua humanização e humilhação, Jesus se tornou o legítimo sumo sacerdote, representante da humanidade. Os anjos, de fato, são seres especiais a serviço de Deus. Entretanto, Jesus não veio socorrê-los, mas buscar a descendência de Abraão aos crentes, por intermédio do seu sofrimento e morte. Ele pode dar vida aos que estão mortos, como já foi dito aqui a respeito de Lázaro, como já foi dito aqui a respeito de outros que morreram e tiveram a ressurreição. E também nós vemos nos dias atuais os sinais que acompanham aqueles que servem a Jesus. O escritor Mateus, ele diz que os sinais
Seguirão aos que creem em meu nome. Falarão novas línguas, expulsarão os demônios, e se beberdes alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Então, os sinais continuam. Basta nós tomarmos posse, basta nós colocarmos na direção do Espírito Santo. Como colocaremos na direção do Espírito Santo? É justamente quando o Espírito Santo nos impulsiona a fazer uma leitura, quando o Espírito Santo nos impulsiona a tratar melhor o nosso próximo, honrar com nossos compromissos. Isso nós não estamos fazendo mérito, mas nós estamos se assemelhando ao Senhor. Em hipótese alguma, irmãos, não tem como nós pagar o que Jesus fez para nós na cruz do Calvário. Você pode fazer as melhores obras, você pode, como diz o salmista, como diz o apóstolo Paulo, queimar o seu corpo, você pode vender a sua fortuna, nada que você fizer vai pagar o que Jesus fez para nós. Como disse no começo da aula, João 3,16, Deus enviou seu único filho. Eu acredito que os irmãos que têm filho jamais faria algo semelhante. Jamais entregaria seu filho para ser morto por alguém. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele fez isso por mim e por você. E eu quero pedir, em nome de Jesus, vamos preocupar, atentar, observar melhor as Escrituras. Irmãos, com todo respeito, pessoas que dizem que vai morar no céu e passa semanas sem pegar na Bíblia para ler um versículo, sem querer ouvir que Deus fale alguma coisa com ele. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós vemos pessoas dentro da igreja que não cumprimenta o seu vizinho, que não fala com o seu vizinho, que tem turminhas preferenciais dentro da igreja. A minha turminha é a X, a minha turminha é a Z. E Deus vai vir buscar um povo zeloso e especial de boas obras. Deus não faz acepção de pessoas e também quer que nós não façamos acepção de pessoas. Devemos amar a todos sem distinção de posição social, de credo, de religião, de cor. Devemos amar a todos como Cristo amou a igreja. Como vamos ganhar uma pessoa não crente se nós não estendemos a mão porque ele é um viciado, porque ele é um homossexual, uma lésbica, um macumbeiro, porque ele é um católico? Como iremos ganhar essas pessoas? Jesus se aproximava dessas pessoas, mas Jesus não fazia o que essas pessoas faziam. Então eu posso estar entrando em contato com essas pessoas, tendo contato com essas pessoas e evangelizando essas pessoas. Nós vemos que a palavra igreja, ela significa eclésia, que é tirados para fora, e nós vemos que a eclésia, o tirados para fora, hoje está em 4 paredes. Não temos mais a aptidão, não temos mais o amor, não ouvimos mais o clamor das almas, sofrendo e morrendo e caminhando a passos gigantes para o inferno. Todo dia, milhares de pessoas partem para a eternidade sem salvação. E muitas vezes eu e você guardamos
esse Espírito Santo maravilhoso dentro de nós e não queremos repartir com o nosso vizinho, com o nosso companheiro de trabalho, com o nosso companheiro de escola, não queremos repartir esse sentimento de paz. O cristão, ele não depende de condições para ter a paz interior. Temos tristeza? Sim. Temos tribulação? Sim. Mas temos a confiança que a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, este corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revestirá de imortabilidade e estaremos sempre com o Senhor. Então essa tristeza momentânea, essa situação momentânea que enfrentamos, que passamos, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento muitas das vezes, é passageiro. Isso tudo vai passar, irmãos. Pensamos na eternidade. Pensamos que Jesus, quando nos deu a vida eterna, é a eternidade com o Senhor. E se vivemos aqui 80, 90, 100 anos, possamos estar preparados para que quando Jesus nos chamar, possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto. Não possamos fazer como aquelas loucas, as virgens loucas que não tinham nada, não tinham azeite, não estavam preparadas. Por isso, nesta manhã, eu quero chamar com toda a reverência, com toda a humildade e respeito a cada ouvinte, a atenção de vocês, não para mim, mas para a voz do Espírito Santo que está tentando introduzir nos corações nos dias de hoje, que Ele está voltando, que Ele vai buscar a igreja. E o versículo diz para atentarmos com mais diligência. Quero ler aqui o capítulo 1 do versículo 1 aos Hebreus, do primeiro capítulo, que diz: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Digo novamente, há mais de 2020 anos atrás, Deus está nos alertando hoje, dizendo: Deus falou antigamente pelos profetas, e hoje falou por Jesus Cristo, e hoje eu quero acrescentar dizendo que Ele está falando pelo Espírito Santo, pela sua palavra, que nós devemos nos despertar do sono, que é já a última hora. Eu quero deixar esta mensagem para todos os irmãos, para que reflita, para que comece a agradecer a Deus pela sua obra expiatória na cruz, por hoje você ter essa certeza de salvação. E quem que nos dá essa certeza de salvação, Alex? Eu não tenho muita certeza da minha salvação. Como que eu faço para me ter a certeza da salvação? É somente você inclinar sua cabeça, ou você dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor para que Ele escreva seu nome no livro da vida. Você se arrependa dos seus pecados, e quando você se arrepender dos seus pecados, você não mais praticá-los, automaticamente Deus estará escrevendo o seu livro no livro da vida e estará trazendo no teu coração a paz interior. A paz que eu estava dizendo há pouco, que não depende de alguma coisa para você ter paz interior. Nós vamos sentir problemas, dificuldades, tribulações, mas a paz de salvação, a paz interior, ela só é quebrada quando pecamos
com o Senhor. Quando rompemos essa intimidade com o Senhor. No Salmo 51, o salmista Davi, quando caiu em pecado com Betseba, ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Então, todas as pessoas que aceitarem Jesus como Salvador, receberá o Espírito Santo em suas vidas e automaticamente o Espírito Santo estará trabalhando para que você vai mudando de vida e você vai tendo essa paz interior, que se você partir para a eternidade, você estará para sempre com o Senhor. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade, interceder ao Senhor com os irmãos, em agradecimento a Deus por essa palavra, e peço que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração, porque eu sou apenas um locutor da palavra, mas quem pode penetrar na alma, no espírito, nas juntas e medulas, é o Espírito Santo, é a palavra do Senhor. É o único que pode transformar. Muitas pessoas falavam de Jesus para mim quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas uma certa feita, na minha casa, sem ninguém falar, o Espírito Santo entrou no meu coração e me aconselhou a largar as drogas, a largar o caminho de pecado e voltar para Ele, porque Ele tinha grandes coisas para fazer na minha vida. E talvez você pode estar pensando que não tem mais jeito para você. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Independentemente do seu pecado, independentemente o que você tenha feito, arrependa e volta para o Senhor, que Ele está de braços abertos te esperando. Amém? Vamos orar ao Senhor em agradecimento e em seguida já estarei encerrando para a glória do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essas palavras, pela Tua palavra, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Eu peço, nesta manhã, Tu possas, Senhor, direcionar essa palavra em cada coração, em cada ouvinte, Pai. Aqueles que acompanharam e até aqueles que não acompanharam possa achar, Senhor, essa live e Tu possa falar poderosamente em cada vida, Pai, porque é somente Tu que transformas. Tu tens esse poder de transformar. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Eu quero pedir a Ti neste momento, pedir a Ti, Senhor, que faça, Senhor, uma nova aliança com esta vida que está clamando, com esta vida que está suplicando o Teu perdão. Eu quero Te agradecer pelo Teu Espírito Santo na minha vida. Te agradeço, Senhor, pelo perdão dos meus pecados. Te agradeço, Pai querido, pelo dom que tem me dado. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.